Olá pessoal, tratemos hoje da súmula 436 do STJ, segundo a qual a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário dispensando o fisco de qualquer outra providência adicional. O que essa súmula significa e do que ela decorre? Nós sabemos que existem tributos que são lançados por homologação. O que significa o lançamento por homologação? O lançamento, de acordo com o artigo 142 do CTN, é uma atividade privativa da autoridade administrativa. Apenas ela é competente para lançar. Entretanto, existe uma modalidade de lançamento, que é o lançamento por homologação, na qual, de fato, quem faz a apuração do tributo devido e paga o valor apurado é o próprio contribuinte, que faz tudo isso antes de qualquer análise por parte da autoridade. A autoridade examina essa atividade depois, ela examina a atividade feita pelo contribuinte depois e, concordando com a atividade, ela homologa, confirma, ratifica aquela atividade. E nisso é que consiste o lançamento por homologação. E no caso específico do disposto na súmula 436, o que a súmula esclarece é o seguinte: se o contribuinte faz a apuração do tributo devido, informa, declara o resultado dessa apuração ao fisco, isso por si só já constitui o crédito. Naturalmente, se o fisco concordar com aquela quantia, com aquela declaração, o crédito já está constituído a partir dali e o fisco nada mais precisa fazer. Ele já pode, por exemplo, inscrever em dívida ativa aquela quantia declarada, pode executar aquela quantia declarada, se já tiver vencido o prazo para o seu pagamento e ele não tiver acontecido. Pode negar certidões negativas a esse contribuinte, se ele não recolheu o valor que ele próprio declarou. Isso está contido em outras súmulas do STJ tratam das consequências dessa declaração e desse não pagamento. E, inclusive, por dever de coerência, já também começa a correr o prazo de prescrição, a partir de quando entrega a declaração ou a partir de quando vencido o tributo de cuja declaração se cogita. O que tiver acontecido, se a declaração foi entregue depois do vencimento, conta-se a prescrição a partir da declaração. Se ela foi entregue antes do vencimento, conta-se a partir do vencimento, que é uma aplicação coerente desse entendimento. Durante muito tempo na doutrina se debateu se, nesses casos, deveria haver um lançamento de ofício. Se o fisco não deveria, diante de uma apuração feita pelo contribuinte, mesmo que desacompanhada do pagamento, proceder ao lançamento de ofício dessas quantias. E o entendimento que prevaleceu na jurisprudência foi de que não. Se o fisco cobrar exatamente a quantia declarada e não paga, se ele não incorrer em nenhuma modificação, se ele não proceder a nenhuma modificação naquilo que foi declarado, ele simplesmente cobra aquilo que o contribuinte, entre aspas, já teria confessado, é possível, desde já, inscrever em dívida ativa e proceder à cobrança sem que seja necessário um lançamento de ofício daquelas quantias. O professor Alberto Xavier foi um dos críticos mais competentes desse entendimento, de que o fisco poderia já cobrar as quantias lançadas. E ele faz isso no seu livro sobre lançamento, calcado na própria ideia de compulsoriedade do tributo. O tributo não decorre da vontade do contribuinte, então não é porque o contribuinte apurou e não pagou que ele teria confessado, e essa confissão por si dispensaria o lançamento, dispensaria o contraditório na via administrativa, dispensaria que se ofertasse ao contribuinte direito de defesa, direito de explicar por que não pagou, por que seria indevida aquela apuração. A apuração não se convalidaria apenas por ter sido feita pelo próprio contribuinte, algo que seria incompatível à própria ideia de compulsoriedade. E o professor Alberto Xavier, portanto, defendia isso, mas esse entendimento não foi o entendimento acolhido pela jurisprudência, que permitiu que o fisco cobrasse as quantias apuradas pelo próprio contribuinte. Existem vários desdobramentos desse entendimento que serão examinados na análise de súmulas, outras do STJ, e serão examinados quando se dissecarem no quadro Dissecando o CTN artigos do Código Tributário Nacional referentes, por exemplo, a certidões negativas, referentes ao parcelamento, referentes à denúncia espontânea, referentes a uma série de assuntos que podem ter relação com a prescrição, que podem ter relação com do lançamento. Então, voltaremos a esse tema posteriormente. Por enquanto, o que importa saber é que, para que se aplique a súmula, é preciso que o fisco cobre exatamente a quantia que o contribuinte declarou e não pagou. É um contrassenso, é até uma contradição nos seus próprios termos,
falar em homologação com alterações. Então, se o contribuinte entrega uma declaração afirmando que recebeu um determinado rendimento, por exemplo, e que não recolhe o tributo sobre ele teoricamente incidente, porque se considera isento, o contribuinte declara um rendimento isento. O fisco entende que aquele rendimento não é isento. Então o fisco deseja cobrar a quantia incidente sobre aquele rendimento que foi declarado, só que o contribuinte declarou como isento. O fisco não pode alterar a declaração para tirar o rendimento do campo isento e colocar o rendimento no campo de rendimentos tributáveis e pretender aplicar a súmula e cobrar esse valor, dizendo que apenas homologou com alterações a declaração. Isso não existe. Ou o contribuinte tem a sua declaração homologada tal como foi entregue, e um valor que ele afirmou que pagaria, que o fisco esperou que fosse pago no vencimento e não foi, isso sim pode ser cobrado em seguida sem nenhuma outra formalidade adicional de lançamento com base na súmula. Ou se for necessário mudar o que quer que seja na declaração para então cobrar o tributo por conta da mudança, é preciso fazer-se um lançamento de ofício no prazo de decadência, a tanto aplicável, é preciso abrir-se direito de defesa ao contribuinte na via administrativa e seguirem-se as regras do processo administrativo tributário. Em próximos vídeos trataremos de outras súmulas. Novamente peço a quem tem interesse em acompanhar esses comentários que se inscreva no canal, que comente na caixa de comentários, que deposite na caixa de comentários sua opinião sobre a súmula, compartilhe alguma impressão que tem sobre esses entendimentos, sobre o lançamento por homologação, sobre decadência e prescrição, sobre assuntos que estão aqui sendo tratados. É sempre importante compartilhar conhecimento e compartilhar dúvidas que podem ser inclusive também comuns a outros de nós que nos ocupamos do direito tributário. Então, fica aqui o convite para que curtam, se inscrevam, comentem e acompanhem os próximos vídeos. Até lá!